jeito com esse negócio de bater palma. E eu tomara que o vizinho pare de bater, que ele tava batendo até um pouquinho antes. Senão vai ficar parecendo um né? Parece uma matraca, né? Começando mais um Cuscuzeira, minha gente. Cuscuzeira dessa semana. Mais uma vez a gente está tentando trazer um tema do nosso dia a dia, ou então trazer um dos temas dos nossos podcasts para a nossa realidade, fazer um breve comentário, né? E aí a gente não vai trazer nada que diz respeito a um podcast em si, né? Mas eu acho que vocês vão gostar do tema, tá certo? Assim, antes de mais nada, é bom a gente lembrar do seguinte, gente. Por favor, ative o sininho, se inscrevam, porque a gente começou a observar que tá tendo uma visualização muito boa o primeiro Cuscuzeira, falando sobre Martin Luther King. E se você não viu, assista, que tá muito massa. Mas o número de seguidores está quase a metade do que a galera viu. Das duas, ou a galera não gostou, fazer o quê, né? Gosto. Ou então a galera tá se esquecendo de ativar o sininho. Ative o sininho, porque vocês vão ficar sabendo de todas as novidades da gente aqui no YouTube, principalmente agora, que esse conteúdo aqui que a gente tá fazendo aqui, agora, não vai para o feed do podcast, tá? Fiquem cientes disso, tá certo? Mas vamos lá. A gente tem falado, durante pelo menos este último mês, nesse momento de pandemia, né, de isolamento social, sobre a possibilidade de retorno dos estabelecimentos, né? E aí, quando eu falo estabelecimentos, é comércio, igreja, shopping, barbearia, campeonato de futebol. Na Europa até já voltou, né? Não, voltou aqui no Brasil também, né? Na Europa voltou. É engraçado que o campeonato espanhol estava tendo Real Madrid e Valência e a galera, eu escutando, vendo o jogo, e aquela de torcida. Depois eu descobri que, na verdade, era um DJ que estava apertando pitoco e botando o FIFA como torcida. Então, quer dizer, até quando o juiz dava amarelo, vinha o da vaia. Só não vinha com palavrão, né? Porque é uma torcida politicamente correta, né? Então, assim, era bem, bem interessante. Outra coisa também que aconteceu uns casos assim, que eu acho que merece muita reflexão aqui no Brasil, é que na Europa e na Ásia, o pico da pandemia já foi pelo menos há 1 mês e meio antes do pico daqui. Por isso que a turma está reabrindo. E outra, muitos desses países tomaram atitudes e ações de isolamento que foram realmente ações. Você chegava aqui, por exemplo, no bairro que a gente está aqui, parece que não existe Covid. Você vai no centro comercial, nos supermercados, tem uma galera lá que só entra de máscara, porque senão vai ser barrado pelo segurança do supermercado. Entendeu? Então é muito complicado isso. E aí aqui no Brasil aconteceu o lance mais curioso, que foi ver Flamengo e Bangu no Campeonato Carioca, com os portões fechados, ao mesmo tempo que dentro do mesmo estádio, né, que no Maracanã o jogo foi, dentro do Maracanã tem um hospital de campanha, ou seja, ao mesmo tempo que o Flamengo fazia um gol na vitória de 3-0, eu acho, tinha gente lá sofrendo com Covid. É estranho, né, isso, né? Enfim, será que era a hora de voltar? Tá certo, vamos lá. Mas, vamos trazendo aqui para a nossa realidade, de quem assiste um pouco a gente, quem ouve o nosso podcast, na realidade das igrejas, né? E tem começado a ter uma discussão, volta ou não volta, a igreja tem que voltar, não tem, e fica aquela agonia toda, né? E aí a gente começa a ver que a igreja, mais uma vez aqui no Brasil, começa a tomar uma atitude que, na minha opinião, parece ser bem parecida com 500 anos atrás, no período do Contra-Reforma, quando a igreja e o Estado se misturavam. E aí a igreja começa a fazer pressão para os governadores, para a presidência, para prefeitos, para que volte, para deputados, parlamentares, seja lá o que for, né, esse agente público. E isso começa a criar certa confusão. Peraí, a função da igreja é ficar pressionando o governo para voltar, ou é trabalhar junto com o governo no combate ao Covid? Né? Então já surge aí um certo questionamento. E que, sinceramente, a ideia da gente não é trazer resposta para esse questionamento, não. É só fazer você que está vendo esse vídeo parar para imaginar. Peraí, é para a igreja ficar pressionando como um grupo de interesse os agentes públicos para voltar, sabendo de todos os riscos? Ou é para ela dizer assim, governos, o que a gente pode fazer para ajudar vocês aí, para aquela comunidade carente que está passando fome, que tem um bocado de gente que já não vivia bem e com essa pandemia não tem dinheiro de nenhum jeito. Como é que a gente pode fazer? Eu acho que a turma está pensando mais em abrir igreja, algumas comunidades estão pensando mais em abrir igreja do que em pensar no pobre. Mas enfim,
Tem uma outra questão também que está me preocupando, é que tem algumas comunidades também de fé que colocam como preocupação principal para a volta a retomada das arrecadações, a regularização das arrecadações financeiras, como se a arrecadação financeira fosse o principal motivo. Aí eu acho que é um problema, porque eu acho que a igreja que ela se preocupa com isso, das duas, para mim, das duas, uma. Ou ela tem a motivação errada no ser igreja, e aí isso é mais pesado, né? Ou ela tem um entendimento, ou ensinamento inadequado a respeito do tema, né? Ela não se aprofundou, porque eu já vi um bocado de igreja, por exemplo, igrejas que são muito tranquilas em relação a isso, têm posturas bem coerentes e que simplesmente se readaptaram a essa realidade, entendeu? Claro que vai ter uma diminuição, porque alguns membros ficaram sem empregos, tem que se colocar isso em questão. Outros tiveram redução salarial, é óbvio que vai ter redução. O que me deixa preocupado é a igreja, além de pressionar o governo, usar como motivação principal para a volta das suas atividades públicas a arrecadação. Me poupem, né, gente? Vocês estão aqui para arrecadar ou vocês estão aqui para evangelizar e levar pessoas a Deus? Enfim, é o tipo de coisa também. E o terceiro ponto, que esse é o ponto que tem preocupado mais a gente do Cuscuzcast, e por isso que a gente veio gravar esse vídeo, porque eu não quero perder tempo com quem está mais preocupado com dízimo do que com vida, e com quem está mais preocupado em ser influente para governos do que com vida. Entendeu? A gente não está muito preocupado com isso, tá? Essa galera aí a gente já entregou nas mãos de Deus. Mas a gente está preocupado com alguns irmãos nossos que já chegaram para conversar com a gente e dizer assim, não, a igreja tem que voltar porque senão não é igreja. Peraí, senão não é igreja? Então a igreja tem que voltar a todo custo porque senão não é igreja? Será? Vamos lá, vamos rebobinar um pouquinho, vamos lembrar da igreja primitiva, por exemplo. Se a gente for lembrar dos primeiros cristãos que sofreram uma perseguição arretada dos romanos, você vai ver, por exemplo, que os caras se reuniam em cemitério. É o espaço de igreja que a gente hoje, convencionalmente, a gente vê na nossa realidade? Claro que não é. Eles faziam culto no meio de defunto. E ainda, para sinalizar as coisas, eles colocavam um peixinho. Não era cruz, não era Jesus e isso e pá. Não era, por causa da perseguição. Deixavam de ser igreja por causa disso? É claro que não. É claro que não. Outra questão também é mais atual. A galera que vive na situação ali da janela 1040. É janela 1040? Eu não sei. Enfim, da igreja perseguida. Essa galera que é da igreja perseguida, que está em país aí que sofre pressão, né, por ser cristão, né, não tem uma liberdade religiosa. Essa galera faz culto como? Não é em igreja, muitas vezes. É escondido. Deixa de ser igreja? É claro que não, gente. Eita, que o carro deu uma atrapalhada. Será que vai sair? Eita, que bronca, hein? Peraí. Agora dá? Vamos lá, né? Passado o carro, né? Então, vamos lá. Então, gente, e aí isso aí nos remete àquele texto muito conhecido, certo? Que está ali em Mateus 18, 20, que diz que se houverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, lá eu estarei. Então, por mais que a gente... E esse texto, por exemplo, ele não diz assim, enquanto 2 ou 3 estiverem reunidos no meu nome de maneira presencial. Não. Deus está, e eu tenho certeza disso, e que muitos que estão vendo aqui esse vídeo vão concordar com a gente em dizer que é o seguinte, o mesmo Deus que está num culto presencial é o mesmo Deus que está num culto online. Num culto com Zoom, com Hangout, seja lá qual for a plataforma. Eu não estou querendo, a gente não está querendo aqui defender assim, eu não precisa mais de igreja, eu vejo só online. Não, isso aí é ser desigrejado. Não é isso. É claro que a gente está com saudade da nossa comunidade de fé. Claro que tem um bocado de gente aqui assistindo que está doido para tomar um café, para ver os amigos, para ver o louvor, que deve ser muito massa lá, o momento lá da música, para ver a palestra, a pregação, seja lá qual for o nome que você usa, para ter a classe de aprofundamento, o EBD, que está com saudade, ou tem o cara que está com saudade da boizinha, que ele começou a investir, e de repente veio a quarentena e a coisa se esfriou, porque a boizinha não aguentou falar muito no WhatsApp, ou nunca aguentou ficar muito no Zoom, porque eu acho que o cara é feio pra caramba, mas enfim, né? Um dia vai chegar pra você, tá certo, cara? O Cuscuzcast tá torcendo por você aqui. Você consegue. Vamos lá. Foco,
e vai em frente. Se não for a vontade de Deus, infelizmente, né? Faz parte, coitado. Que falta de sorte da bexiga, né? O cara começa a chegar na boizinha e de repente vem a quarentena. Aí morga tudo, né? Mas, enfim, gente. Independente do que faz você sentir saudade da sua comunidade de fé, né? Você tem que entender o seguinte, do mesmo jeito que a igreja é a igreja, com o culto normal do domingo, onde todo mundo vai lá, se reúne, se abraça, ela também é a igreja nesse momento virtual. Então, algumas coisas que a gente quer levantar aqui, e se você é líder, se você é pastor, se você é seminarista, ou se você não é líder, mas que você possa conversar com sua liderança e fazer o seguinte raciocínio. Em primeiro lugar, igreja, ela é igreja independente das paredes, tá certo? Independente das paredes. Segundo lugar, para voltar, seria bom a gente olhar um pouquinho o contexto. Por exemplo, o contexto, num país continental como o Brasil, o contexto de Pernambuco está diferente do contexto do Mato Grosso do Sul, por exemplo. Mato Grosso do Sul está tendo poucas mortes. Pernambuco está sendo um dos estados com o maior número de mortes. Em qual estado que é mais interessante se abrir agora, então? Pautado no que a gente começa a falar aqui. Mato Grosso do Sul, com poucas mortes, com poucos casos, ou Pernambuco, que é um dos estados com o maior número de casos? Será que a igreja ela está começando a confundir algumas questões quanto cuidar do templo do Espírito Santo? Será que cuidar do templo do Espírito Santo se resume apenas a ver se o cara está usando tatuagem, ou brinco, ou alargador, ou piercing? Ou também ser um local, ou também tomar cuidado para não ser um local de proliferação de doenças? Então é um tipo de questionamento que a gente tem que fazer e que a gente diz para você, a gente não quer que você seja rebelde com sua liderança, não. Mas a gente quer que crie uma indagação, certas perguntas para que a igreja ela, evite tomar ações equivocadas, né? Um mínimo de equívoco no seu processo decisório. Tem uma coisa também que a gente já ia esquecendo, velho, de falar, que é o seguinte, como é que a sua igreja local, como é que você, eu não vou nem dizer sua igreja local, como é que você tem sido igreja mesmo estando em casa? Entendeu? Às vezes a gente achando, tá tão bitolado em tenho que ver a live da minha igreja, a live daquela igreja que eu acho massa, e eu tenho que pegar um pouquinho da palavra dessa liderança que eu acho irada, com um pouquinho da música dessa outra igreja que eu acho massa, com o jogo aqui de imagens e edição dessa outra igreja, e vejo um pouquinho que eu já até cronometrei o horário e tal. Não tem problema em fazer isso. Eu pelo menos não vejo. Eu não vejo problema. Mas o que a gente está querendo falar para você é como é que você tem olhado as outras pessoas? A sua cabeça tem ficado só limitada às ações dominicais, às ações de ver as lives da sua comunidade de fé? Ou você tem olhado para outras pessoas que você pode abençoar? Você tem falado com amigos seus que você nunca mais falou? Você tem falado com amigos seus da igreja? Né? Tem que dizer assim, ó, estou me preocupando com você, por isso que eu estou entrando em contato com você. Ou você só tem ficado no teu casulo. É isso que a gente está querendo falar para vocês. É esse tipo de coisa. Faça essa indagação com a sua liderança, mas não faça numa atitude de querer ser um cara irreverente ou até desrespeitoso. Não é isso. É pensando, vamos juntos fazer com que a igreja tome decisões as mais acertadas possíveis, para que a glória de Deus seja sempre manifesta, entendeu? Para que a gente não venha ser, às vezes a gente achando que está acertando, não venha ser instrumento de escândalo. Vamos parar para ver, antes da gente abrir a igreja, como é que as pessoas que não são discípulos de Jesus veem isso? Essa abertura das igrejas. Para ver. Eu acho que é um fator que pode ajudar muito a gente em decidir sobre isso. Então a gente está querendo servir vocês com esse vídeo. Você tem total liberdade para dizer se gostou ou não. E mande até um recado para a gente, ou comente no vídeo dizendo por que gostou, por que não gostou. Entendeu? A gente vai tentar... Talvez a gente consiga responder, ou senão a gente chama os universitários para responderem, porque a gente não sabe de tudo, tá certo? Mas é isso aí. A gente quer desejar que Deus abençoe vocês, que Deus esteja com vocês durante a semana, né? E se cuidem. Fiquem em casa o máximo do tempo que puder. Tchau, tchau.